Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Hoje, dia 10 de junho, terça-feira, vamos falar sobre algo que você fala todo dia e não percebe, tá? Você tem noção do que tem saído de sua boca, das palavras que têm saído de sua boca, o poder que elas têm, tá? É inevitável o encontro dos opostos nesta vida. Todavia, o esclarecimento recebido de cada um vem do Senhor. É bom estar atento se você não está sob o juízo ou sob a bênção de Deus, tá? Não se engane, tá? Ele que controla tudo. Não confunda livre agência com livre-arbítrio, tá bom? Livre-agência é uma coisa, livre-arbítrio é outra, tá bom? Quanto às coisas paranormais, né, que está além daquilo que é normal para você, entendeu? Algumas coisas delas você pode até controlar. Arbitrar, não. Você não tem nenhum poder. Por exemplo, nos 5 pontos do calvinismo fala sobre primeiro ponto, depravação total do homem. Eu prefiro usar o termo inabilidade total, porque a palavra depravação sempre dá um cunho de imoralidade nos dias de hoje. Mas ele está falando da depravação total no sentido de ele não conseguir atingir as coisas espirituais, porque ele está morto em delitos e em pecados, tá bom? Então vamos lá. Ele é totalmente inábil. É como um caminhão sem freio descendo ladeira abaixo, tá? Em Provérbios 13:3 diz: o que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. É claro isso, não preciso nem explicar. Pelo que tenho observado no dia a dia, vejo mais escravos sociais, repara essa palavra, escravos sociais, não é nem alpinistas sociais não, escravo, que testemunhas provedoras de vida, que promovem a vida. E o status de imagem, repare, status de imagem é a idolatria do momento, não é nenhuma imagem de escultura não, é o seu status. Provérbios 14:25 diz: a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. E o que a gente mais vê é gente tentando enganar. E engana na cara, né? Tudo é muito lindo, muito romântico, mas na verdade me engana que eu gosto, entre aspas, né? Pois preenche os nossos pré-requisitos, a nossa justiça própria, a nossa vontade. Seja isto ou aquilo, método, instituição ou qualquer coisa que não atenda aos nossos pré-requisitos, tá? As nossas regras, será desconsiderado. Não se iluda, não imponha esforço humano, apenas siga o seu chamado que vem do alto, tá? Quem não percebe esse pequeno detalhe perde total noção divina e enlouquece. Já viu quanta gente poderosa, celebridades enlouquecidas? Foi o que Paulo fez, mesmo tendo um currículo perfeito, ilibado. Pense nas 7 credenciais dele. Vamos tentar colocar em ordem aqui do apóstolo Paulo, tá? E veja como ele se via, tá? Nesses versículos que nós vamos ler a seguinte. E compare com a sua vida, se é que é possível caminhar sozinho, como ele navegou no mar na grande tempestade, tá? Imagina caminhar sozinho, né? Sem tempestade, mas não caminhando, quanto mais com tempestade. Filipenses 3:4-7 diz: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, olha o que ele fala dele mesmo, eu ainda mais. Aí ele começa: circuncidado ao 8º dia, cumpriu o pacto de Abraão, pacto perpétuo. Da linhagem de Israel, 2. 3.
da tribo de Benjamim, tá? Olha só o credencial dele, o currículo dele. 4, hebreus de hebreus. Podia traçar sua árvore genealógica até Abraão como os melhores judeus da época, tá? 5, quanto à lei, fariseu. Você sabe que o fariseu, ele não podia ser fariseu sem ser casado, tá? A Bíblia não fala que o apóstolo Paulo era casado, mas se ele era fariseu, com certeza, ele deve ter sido casado, ou era viúvo, ou era separado. A Bíblia não fala nada disso, tá? Mas para ser fariseu, tem que ser casado, tá bom? E mais, ele era membro, tá, do Sinédrio, que lhe dava ainda mais status entre os judeus. Hoje em dia, isso equivaleria a ser membro do Knesset, se é que o nome está certo assim, tá? O Knesset, o parlamento israelense. 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Por que ele era perseguidor da igreja? Porque, além disso, ele gozava do cobiçado privilégio de ser cidadão romano. Quanto à justiça que há na lei, 7, tá? Irrepreensível. Olha só com quem que ele estudou. Estudou em Jerusalém com Gamaliel, o rabino mais famoso da época, recebendo uma educação que era equivalente a um grau de doutor em filosofia pela Faculdade Teológica de Harvard, bem pertinho de onde eu morei, entendeu? Que hoje está numa briga tremenda com o novo governo. E mais, que seria o 8, né? Livre acesso aos judeus e gentios, pois mesmo sendo judeu, Paulo tinha nascido em Tarso, que é uma cidade helenística, ou seja, uma cidade da Sicília, na Grécia. Sem dúvida, sua família pertencia a um grupo de judeu com o de Corinto. Por essas razões, Paulo tinha livre acesso aos dois grupos, aos gregos e aos judeus. E mais, 9, vou botar aqui. Eu falei 7, mas estou acrescentando mais algumas coisas. Paulo tinha outro recurso, ainda que o levou a ser um grande missionário aos gentios. Ele diz que teve o privilégio de levar-lhes as boas novas, conforme o dom da graça de Deus. Está escrito em Efésios 3, 7, 9. Agora, em 2 Coríntios 1, 9, eu gosto demais desse texto, diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ele sabia que já estava no corredor da morte. Para o quê? Para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha o que Deus colocou no coração dele. Romanos 14, 7 diz: porque nenhum de nós vive para si. Já percebeu que nós vivemos para nós mesmos? Nem morre para si. Gente, esse texto é tremendo. Confundir pessoas é muito comum. Confundimos nomes, aparência e toda sorte de circunstâncias e contratempos. No passado, eles confundiram a expressão filho do pai, sim, preferiram Barrabás. Sabe o que significa Barrabás? Bar quer dizer filho, Abás quer dizer pai, filho do pai, a Jesus, o verdadeiro filho do pai, que é Yahvé, a salvação. Cuidado com suas escolhas, cuidado com o seu ponto de vista. Em João 18:40 diz: então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás, ou seja, não este, imagina a plateia, mas o filho do pai. Ora, o filho do pai era um salteador, diz a Bíblia. É exatamente por causa desta mensagem sobre a graça, que é um favor imerecido, é a razão de estarmos em vídeo com você agora.
com todas as responsabilidades ampliadas, sem a necessidade de linhas de sinalização, pois a graça é suficiente. Tá? Não tem normas, não tem nada. Não precisa de acessórios. Quantos acessórios, né, nós convivemos, carregamos? Olha que presente recebemos imerecidamente. A graça de Deus. Portanto, é que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, pense que palavras têm saído de sua boca. Elas podem te levar para um lugar sem volta. Pense nisso, em nome de Jesus. Ok?